Olá, como vai? Eu vou indo e você, tudo bem? É uma música assim, uma música que a Elis, quando cantou, eu não sei se essa música é do Chico Buarque, não sei se vocês sabiam, mas eu acho que o Chico Buarque ele foi, né, até meados dos anos 80, o maior compositor, o maior poeta da música brasileira. Independentemente de questão política, até meados dos anos 80, ele escrevia coisas assim maravilhosas, como Construção, que é uma letra bastante angustiante, construída uma métrica perfeita e cada estrofe terminadas em rimas preciosas de proparoxítonas e com trechos intercambiáveis a cada parte da música. É uma coisa de louco, é uma construção camuniana, uma coisa impressionante. E essa música, olá, como vai? Eu vou indo e você, tudo bem? Eu vi uma interpretação certa vez da Elis Regina e ela canta isso com uma dor, ela canta isso com uma tristeza, né, de um encontro, por acaso, de pessoas que há muito tempo não se encontram, e ali naquele esbarrar do sinal fechado se encontram, e é algo que dá realmente uma sensação de profunda desilusão existencial. E quando eu falei olá, como vai? Eu lembrei dessa música Eu Vou Indo e Você, Tudo Bem? Eu fiquei me situando nessa música, né? De eu estou vendo de uma reunião, né, com o meu advogado, porque a gente tem uma coisa nessa vida, a gente sabe que não pode advogar em causa própria, porque a emoção ela atrapalha a tecnicidade do advogado. Paulinho da Viola, sinal fechado. Obrigado, Regina. Mas fica aqui também o que eu acho do Chico Buarque. Obrigado, Regina. E eu estou vindo dessa reunião para cá, para falar com vocês, com essa sensação amarga na boca, né, da música Sinal Fechado, porque realmente, eu já falei aqui, não é, de todos os processos, até alguém aqui perguntou no chat, né, e o processo do caso do Clezão. O caso do Clezão, o STF ele só volta do recesso no dia 1º de fevereiro. Então, não há, não é, andamento no caso do STF, não há prazo processual no caso do STF até o dia 1º de fevereiro. O recesso judicial nos outros tribunais acabou hoje, né? Hoje é o primeiro dia, e foi por isso que eu fui a uma reunião com os meus advogados. De todos os processos que eu tenho para tocar, né, esse do caso do desembargador Ayrton Vieira, para mim, é o que mais me tem causado desgosto. Desde a semana passada, né, quando ele é um processo que está em segredo de justiça, a leitura que eu fiz me jogou, né, nesse buraco de desgosto existencial que eu senti na voz da Elis quando ela cantou Sinal Fechado. E quando eu falei olá, como vai? Tudo isso me veio à cabeça, porque foi uma reunião que eu acabei de terminar e o que eu tenho a dizer a vocês? Como alguém que há mais de 20 anos estuda direito. Eu ainda sou estudante de direito. Como alguém que tem, não é, um apreço pela justiça, não pela justiça como uma instituição de um Estado democrático de direito, mas pela justiça em si. Como alguém que dedica a sua vida a parar para pensar o sentido do direito, a parar para pensar o sentido da justiça e logo daquilo que é justo ou injusto. E em decorrência disso, nós vivemos mesmo em um Estado democrático de direito ou não? A justiça ela é feita através do nosso direito ou não? Nós vivemos aquilo que a Constituição nos diz, todos são iguais perante a lei, de fato? Eu faço essa confissão ao invés de dar oi para vocês. Eu saí dessa reunião mais desiludido do que eu entrei. Já entrei bastante triste, bastante desiludido e saí
mais triste ainda. A Bolsa de Valores, a Ibovespa, ela fechou hoje com um alto percentual de queda. E dois fatores pesaram para isso. Na semana passada, na quinta-feira, eu trouxe para vocês aquela matéria, muito bem feita, aliás, do jornal O Estado de São Paulo, sobre o plano de saúde Hapvida, HAPVida, da Notre Dame. E a reportagem do jornal O Estado de São Paulo fez um levantamento só na cidade de São Paulo, ou seja, os números podem ser muito maiores, até porque este plano de saúde, ele atende 6 de cada 10 segurados, ou seja, 60% das pessoas que têm plano de saúde no Brasil têm o plano da HAPVida, e eu falei aqui, se você tem, cancela, e se você pensa em fazer, não faça, porque o que o jornal, o Estado de São Paulo, mostrou na quinta-feira foi perturbador. Eles não cumprem liminares dadas pela Justiça. Tem escritórios de advocacia que, dos vários casos, das várias liminares que eles obteram para os seus clientes, que são clientes também da Hapvida, para que hospitais, laboratórios, para que procedimentos médicos fossem feitos aos seus clientes e também clientes da Hapvida, tem escritórios em que 100% dos casos a Hapvida simplesmente deu de ombros e sequer atendeu a ordem judicial. São tantos os casos que os próprios juízes e desembargadores chegaram a falar com a reportagem do jornal O Estado de São Paulo. Como a Notre Dame, que é dona da Hapvida, HAPVida, que não tem nada de rap, na verdade, e que, se for sad death, né, triste morte, porque de Hapvida não tem nada, é uma empresa que tem ação na Bolsa de Valores e isso derrubou, né, a Ibovespa. Mas o fator de principal queda no dia de hoje foi o seguinte: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao lado do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, que é o Aloysio Mercadante, que já não poderia ser presidente do BNDES. Por quê? Porque, pela lei das estatais aprovada sob a gestão do Michel Temer, diretores partidários e pessoas envolvidas com a direção de campanhas não poderiam assumir, por um prazo de 3 anos, a presidência de estatais, cargos na alta administração de empresas estatais e sociedades de economia mista. O BNDES é uma empresa estatal, a Petrobras, por exemplo, é uma sociedade de economia mista, como é também o Banco do Brasil. Mas, ignorando a legislação, o Lula, assim que assumiu, nomeou o Mercadante. Nomeou o Mercadante e ninguém fez nada no Congresso. Já chegou violando a lei. E ninguém fez nada. O presidente do Senado não fez nada, o presidente do Congresso não fez nada. A PGR não tomou nenhuma atitude. Ninguém do Judiciário achou estranho. Aliás, no Judiciário, no Supremo Tribunal Federal, o que aconteceu? O que aconteceu foi que a Advocacia Geral da União, ao invés de atuar em prol dos interesses da União, atuou em prol dos interesses do PT. Então a AGU, liderada pelo Messias, que é o pau-mandado do presidente, ao invés de ser alguém dedicado à advocacia dos interesses da União, não dos interesses do partido, pediu ao STF que declarasse a lei do Temer inconstitucional. Uma lei que já estava em vigor há 6 anos. Então a AGU pediu, olha, declara aqui incondicional porque o Lula quer nomear os pessoais da campanha, do PT, nas estatais, na Sociedade de Economia Mista. Então, declara incondicional. Aí o que aconteceu? O Lewandowski, que foi e aceitou, convidado, e aceitou ser o ministro da Justiça no lugar do Flávio Dino, que vai para o Supremo Tribunal Federal, o Lewandowski, numa canetada, deu uma decisão liminar monocrática,
Crático, que vem também de Kratos, o poder de um só. Então ele sozinho deu uma decisão, falou, não, vou suspender a lei até que se decida. No plenário, até que todos os ministros sentem, vão julgar aquilo lá, eu vou suspender a lei do Temer, que moralizou a administração de empresas públicas e de sociedade de economia mista. Assim, o mercadante ele fica no cargo mais à vontade, sem que o governo continue cometendo uma ilicitude. Logo que o Lewandowski deu esta canetada sozinho, monocraticamente, ele adiantou a aposentadoria. Adiantou em uma questão de dias ou meses, a aposentadoria que já estava para vir. Por quê? Fazendo isso, o que acontece? Fazendo isso, o cargo dele fica vago. E esse processo, dentro do qual ele declarou suspensa a aplicação da lei para que o mercadante continuasse sendo presidente do BNDES, não ia para frente nem para trás enquanto o novo ministro não fosse aprovado. Aí o Lewandowski pediu aposentadoria, o Lula demorou, ficou fazendo aquela firula toda. Por quê? Porque assim ele ganhava tempo, até que ele indicou o Cristiano Zanin, seu advogado pessoal, por 2 décadas. Aí foi marcada, foi sabatinado, ele tomou posse. E assim todo mundo se esqueceu desse caso e a lei está suspensa até o presente momento. Então, com essa manobra, o Lewandowski deixou um banco importante, grande, maciço, como o BNDES, nas mãos de quem não poderia estar pela lei, aliviou o lado legal para o PT, e o Lula e o mercadante hoje anunciaram a nova política industrial do Brasil. E foi isso que ajudou a derrubar o Ibovespa. Qual é a nova política industrial do Brasil? A nova política industrial do Brasil é que o governo ele vai aportar 300 bilhões para o programa industrial brasileiro. Desses 300 bilhões, 250 bilhões vão sair dos cofres do BNDES. E o BNDES vai se tornar sócio das empresas, das indústrias beneficiadas por esse programa. Ora, Pavinato, isso não é uma coisa boa, já que a gente estava achando que o BNDES ia virar o Banco Nacional de Desenvolvimento dos Estados Socialistas. Pelo menos ele está aplicando nas empresas brasileiras. O fato é que esta política, ela reedita aquilo que já foi feito no Brasil, sob os governos do Lula e sob o governo Dilma. E a gente viu no que deu. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o governo agora está com a faca e o queijo na mão para reeditar a maldita política dos chamados campeões nacionais. Por exemplo, o caso dos irmãos Esley. Os Esley safadões. Um dos quais foi lá falar com o Temer, aquela vez fez aquela gravação, a famosa gravação do Tem que Manter Isso Aí. Entregaram na mão do Janot. E aquela época era interessante porque a imprensa podia fazer tudo. Né? E eu lembro que naquela época o Reinaldo Azevedo era de direita e ele chamava o Janot de vovó Mafalda, eu morria de rir. Vendo ele chamava o Janot de vovó Mafalda. E ainda ele tocava a musiquinha tumbaracatumba, tumbatá, tumba. Eu ri igual uma criança assistindo Chaves, da minha época. E o Janot e a Rede Globo deram uma cobertura para esse caso dos irmãos Esley, né, acho que é o Joesley, os irmãos Esley, né, teve vários nomes, agora é o grupo JEF, né, o grupo JEF, aliás, que teve, né, a sua multa do acordo de leniência feito na Lava Jato revogado, apagado pelo ministro Dias Toffoli, mas isso são coisas diferentes. Mas o Wesley-Gate contra o Temer, aliás, a Globo ela tentou derrubar o Temer de várias maneiras. Primeiro foi aquela, hoje no Fantástico,
Marcelo Calheiro, que era secretário nacional de Cultura, vai fazer uma revelação bombástica que ficou lá. Aí ele chegou lá, falou, não falou nada, soltou uma biriba e saiu. Como não deu muito certo, o Marcelo Calheiro deve ter enganado até a Globo. Isso aí. Me desculpa, mas o que ele foi falar no Fantástico não foi nada. Aí veio a gravação do Tem que manter isso aí. E vale lembrar que os donos da JF, que têm ações nos Estados Unidos, operam em Nova York, os irmãos Wesley, que se tornaram praticamente donos do Brasil, tamanha a fortuna que eles têm, eles só se tornaram esta potência econômica avassaladora, inabalável, indestrutível, porque eles foram lá no comecinho beneficiados por essa política que o Lula quer reeditar e vai reeditar agora com a Aloysio Mercadante, que é a política dos campeões nacionais. Mercadante diz que não tem nada a ver com isso. Lula também diz que não tem nada a ver com isso, mas todos os analistas de mercado, e é por isso que o Ibovespa despencou. Hoje, às 18 horas, ele fechou despencado, porque esta política de investimentos do BNDES nas indústrias vai provocar, segundo os analistas em economia, que é chamado o equity, que você compra ações financiando, aliás, você financia comprando ações. Essa operação, ela funciona como? Bom, pelo papel, tem que ter edital, regras, transparência, etc. Mas lá atrás também, porque já existia a lei de probidade administrativa. A lei é a mesma. E essa questão dos campeões nacionais é: quem é mais meu amigo? Quem gosta mais de mim? Quem tem mais amor pelo PT? Certamente vai virar um campeão nacional e vai receber um aporte do BNDES violento, porque, veja, até 2026, o BNDES ele vai abrir o cofre em 250 bilhões de reais. 250 bilhões de reais. Não é pouca coisa. E foi assim que os irmãos Wesley se tornaram uma potência mundial. Quantos outros empresários beneficiados pelo dinheiro nosso? Porque o BNDES é um banco que empresta a juros ínfimos e às vezes nem cobra de volta. Veja os casos de Cuba, de Venezuela, de Nicarágua. É dinheiro nosso e que quando tem calote ainda por cima, além do BNDES não cobrar, ele aciona o Fundo Garantidor de Exportação para pegar o dinheiro de volta. Mas de onde vem o dinheiro do Fundo Garantidor de Exportação? Vem do Tesouro Nacional. Quem é que alimenta o Tesouro Nacional? O nosso imposto. Então, o dinheiro que estava no BNDES era dinheiro nosso. Ele emprestou. Não recebeu. Vamos fazer conta simples para você de casa entender? O nosso dinheiro proporcionou um caixa de 100 no BNDES. O BNDES emprestou 100. O BNDES deixou de receber os 100 mais juros. Então nós já perdemos 100 mais juros. Então vamos dizer que em 4 anos o BNDES emprestou 100 para uma determinada empresa, que é dinheiro nosso. Em 4 anos, esse dinheiro com a ínfima correção, vamos colocar aí 1%, 12, 20%, vamos colocar aí 50% para ser honesto. Então, ele emprestou o nosso dinheiro, deixou de receber 150. Então, você, nós, contribuintes, deixamos de receber 150. Aí ele não vai receber, não vai cobrar, porque não quer, tal, o bem amiga e tal, vai lá sacar, né, do seguro exportador, do fundo do Tesouro, 150. Então, esse dinheiro, 150, também é nosso. Então, nós perdemos 300, na verdade. Um programa como esse, se ele é mal administrado, se metade não pagar, o Brasil corre o risco de incinerar 300 bilhões. Mas esses 300 bilhões é para a indústria nacional. Certamente a indústria nacional vai ter que pagar, porque não tem essas coisas de governo externo, tal, a receita aqui é muito feroz, o judiciário funciona bem,
porque você cita a empresa, a indústria que está dentro do Brasil, mas 300 bilhões gera esse risco de você selecionar apenas os amigos do poder para criar verdadeiros magnatas, porque os irmãos Esli não eram magnatas. Foi por conta de uma política como essa que fez deles magnatas. Não só no Brasil, mas no mundo todo. E agora vem o governo Lula com um mercadante que sequer poderia estar na presidência do BNDES e reeditam esta medida maldita. Eles dizem que não tem nada de campeões nacionais, mas todo analista do mercado financeiro diz que eles estão reeditando esta política maldita que não só é discriminatória, portanto é inconstitucional, mas que vai gerar amigos do governo, se não é que só os amigos serão privilegiados por esta medida do governo. Enquanto isso, nós vemos ser discutida mais de uma vez a questão de educação. Ah, não vamos segurar 20 bilhões aqui, vamos segurar 20 bilhões acolá, e vai e volta, e vai e vem. E o Brasil ele continua nessa situação bastante desconfortável. Além do mais, além deste plano de investimento de 300 bilhões na indústria que gera esse risco dos campeões nacionais e fez com que a Bolsa Brasileira despencasse na data de hoje, o Lula ele vetou 5,6 bilhões em emendas parlamentares e sancionou para esse ano de 2024, em que nós temos eleições municipais, 4,9 bilhões para as campanhas. E é um valor igual ao valor do fundão para uma eleição presidencial e de governo do Estado, e de senador, e de deputado federal, e de deputado estadual de 2022, mas, se comparado com o fundão de 2020, e 2020 teve eleição para prefeito e vereador. Prefeito e vereador. Se a gente comparar com o fundão da última eleição para prefeito e vereador que o Brasil teve, esse valor é 96% maior. 96% maior. E toda esta leitura, toda essa lambança, esse esbanjamento, me deixam, é claro, muito desesperançoso. Tem muita gente que me encontra na rua e fala, aí, Pavinato, o que nós vamos fazer? Não sei. O que eu posso fazer? Eu não sei. Porque o que eu faço eu só tomo no olho. E nem vou dizer qual olho que é. Porque tem criança assistindo. A gente está numa situação muito triste que é se correr o bicho pega, se o bicho come. Eu vivo com dor de cabeça. Enxaqueca atrás de enxaqueca, porque é notícia ruim atrás de notícia ruim. Uma outra informação bastante intrigante do dia de hoje, além dessa ressuscitação desse plano problemático que foi a política dos campeões nacionais, a gente hoje acordou com a seguinte dúvida. Será que o Sérgio Moro vai ser cassado já ou daqui a pouco? Sérgio Moro vai ser cassado já ou daqui a pouco? Bom, a informação mais apurada e atual que eu recebi é a seguinte. Bom, para quem não sabe, o Sérgio Moro ele está quase para ser cassado. Ele está quase para perder o mandato que ele tem de senador pelo estado do Paraná. Por que, Pavinato? Porque, segundo a ação, ele teria dado um paranauê no Paraná. O que o Sérgio Moro fez? Esta é uma ação, e olha que interessante, é uma ação que foi promovida pelo PL, o Partido Liberal,
que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, e também promovida pela coligação do PT. Então, tanto a coligação, o partido do candidato, então candidato Jair Bolsonaro, quanto uma ação da coligação do então candidato e agora presidente Lula entraram com o mesmo pedido. O mesmo pedido. Pediram a cassação do senador Sérgio Moro pela mesma razão. Que razão é essa? Abuso de poder. Abuso de poder econômico. Que, para quem não sabe, a lei eleitoral, a lei de crimes eleitorais, basicamente ela nos diz que uma pessoa perde o mandato, se torna, portanto, inelegível, pode ser cassada para o cargo, pode ser cassada do cargo para o qual ela foi eleita por realizar duas ações. O primeiro é o abuso de poder. O segundo é o abuso econômico. As duas são abuso de poder. Abuso de poder político e abuso de poder econômico. O abuso de poder político, ele é uma ação de quem está concorrendo a um cargo, já ocupando um cargo público. Ele se vale da estrutura do Estado brasileiro, seja do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais ou dos legislativos federais, que é o Senado e a Câmara, estaduais e municipais, para ter uma vantagem concorrencial nas eleições. Então se diz que esse é o abuso de poder político. E o abuso de poder econômico é você gastar mais do que a legislação permite. Para você concorrer a presidente é um valor, um teto de gasto. Porque aí vale o teto. Para o governo não vale, mas para o candidato vale. Essas coisas que me deixam revoltado nesse país também. O candidato tem teto de gasto. Agora, quem está administrando a vida do país não tem teto. Enfim, tirando essa discussão, se você é candidato a presidente, você pode gastar até, vamos falar, números hipotéticos só para vocês fixarem bem. O candidato a presidente pode gastar 1.000, o candidato ao Senado pode gastar 100, o candidato a deputado federal pode gastar 10. O que aconteceu com o Sérgio Moro? Todo mundo sabe que no Brasil, este país de uma hipocrisia desgraçada, existe o período da campanha. Ninguém pode falar que é candidato antes da campanha, porque senão é campanha antecipada e a pessoa não pode mais concorrer, ou se concorrer e ganhar, ela perde o mandato. Aí é o famoso abuso de hipocrisia. Aí o que acontece? O que acontece é que na prática, como tudo se ajeita, né, como tudo se acomoda, criou-se a expressão pré-campanha para que as pessoas possam se apresentar como pré-candidato, que a lei não permite que você diga que é candidato. Mas a lei também não permite que o Mercadante seja presidente do BNDES, foi. E ainda é. E está repetindo os erros do passado. A lei manda tanta coisa. Mas a questão é a seguinte, a questão é a seguinte, você não tem o poder, eu não tenho o poder, eles têm. Nós, cidadãos comuns, somos tratados igual merda. E quando a gente vê um cidadão tratado igual merda, se a gente fica revoltado, a gente merece ser preso, porque a gente extrapola os limites da boa educação, os limites da cortesia. Então a gente não pode ficar revoltado, sendo humilhado, sendo abusado. A gente não pode ficar enraivecido, a gente tem que ver aquela situação em que o povo é humilhado e fazer crítica igual festa de rico. Festa de rico? Diálogo em festa de rico.
A gente tem que falar assim, olhe bem, a lei manda, a Constituição manda, não é? É proteger crianças e adolescentes contra qualquer abuso e violência. Mas nós temos aqui um caso em que a criança, ela não foi tratada como uma criança porque ela não era nenhuma jejuna no sexo. A gente não pode ficar revoltado. Por mais que isso seja revoltante, por mais que você ache a infância sagrada, você não pode ficar revoltado. A gente tem que ver os nossos negócios, as nossas empresas serem severamente executadas pela Receita Federal. Nós passamos anos de pandemia, 2 anos quase de pandemia, e uma instabilidade danada na economia. Então, muita empresa deixou de faturar o que faturava, não quis mandar a gente embora, ou ficou com alguma dívida, mas sem dó e nem piedade, a Receita vai lá e cobra. E não emite certidões, você não consegue fazer licitação, você não consegue fazer os seus negócios, porque tem alguns clientes que exigem determinadas certidões para que você mostre que você está numa situação de absoluta adimplência com a Receita, ou até mesmo com a Prefeitura, porque a Prefeitura, ela cobra o IPTU para quê? Ela cobra o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, para que você tenha uma rua asfaltada, para que você tenha serviços essenciais, como água, iluminação, esgoto. Você paga o IPTU para que você tenha uma calçada, para que você tenha serviços de poda de árvore. Você paga o IPTU para você desenvolver a tua atividade sem se preocupar com aquilo que cerca a tua propriedade ou o imóvel no qual seja alugado, seja porque você é dono, você exerce a tua atividade. Mas o que a gente vê no Brasil, é o número de barracas cada vez mais aumentando, você não consegue uma poda, cai uma chuva, cai a árvore em cima do teu imóvel, cai a árvore em cima do teu imóvel, a prefeitura não vai pagar, você vai ter que pagar tudo do teu bolso, senão você fica sem trabalhar. Você vê cada vez mais asfalto ruim, você vê calçada ruim, você vê a iluminação. É uma merda, a poste que apaga à noite, é insegurança, cada vez mais, no caso aqui de São Paulo é uma cidade insegura. Você sai na rua, você não pode sentar numa calçada, como podia fazer 10 anos atrás, por exemplo. Eu quero citar aqui o exemplo da rua Oscar Freire, nos Jardins, aqui em São Paulo, que já foi tida como a rua mais chique do Brasil. Se vocês vissem o que eu vejo, que é um processo nos últimos 20 anos de 25 de marcização da rua Oscar Freire, que era uma rua chique, você sentava num café sábado à tarde, era disputado, você olhava para um lado tinha uma loja da Cartier, para outro tinha uma Louis Vuitton, para o outro tinha um Ferragamo, para o outro tinha uma loja da Bulgari, tinha uma loja da Dior, as grandes grifes disputavam a tapa, os locais de comércio ali, porque foi uma Quinta Avenida, né, a Rodeo Drive lá de Los Angeles. Hoje, você não vê grife nenhuma, e se você senta na rua, o que você mais vê é gente te pedindo dinheiro, e o que é pior, criança pedindo dinheiro no Pix ou na maquininha do cartão, sendo que a exploração de criança para essa finalidade no Brasil é crime. E tem uma delegacia do lado, mas aquilo acontece todo santo dia, com CPF ou CNPJ, e para ter um CPF, para ter uma maquininha, você precisa ser maior de 18, então você sabe quem está cometendo esse crime de exploração de criança, mas ninguém faz nada. Então, fica tudo uma zorra e você tem que pagar o IPTU, não conseguiu. Para que o governo vá em cima dos setores que produzem no Brasil, a lei ela é severíssima. Mas, para que os governos, municipal, estadual, federal, façam meia-culpa, e falem, olha, eu não estou cumprindo a lei quanto à exploração de criança, eu não estou cumprindo a lei na contrapartida do IPTU, que todo ano, independentemente se a rua está mais porcaria ou não, é mais caro. O governo não faz uma meia-culpa de absolutamente nada. Se ele pode colocar um presidente no BNDES, ou não pode. Não. Os governos, eles infringem a lei. E eu citei os 3 exemplos aqui. Federal, o caso do presidente do BNDES. Estadual, o caso da exploração infantil, que pedem Pix, passam a esmola ou vendem
paninho na maquininha, porque isso é um caso de segurança pública é governo do Estado, ou municipal, cada ano a cidade está pior e o IPTU está mais caro. Mas os poderes, então você tem que ser um poder da República, seja do Executivo ou do Judiciário, aí tudo bem. Ah, não cumpriu a lei, vá bem, você vai recebendo todo mês. Agora, se você não é amiguinho do poder, você tem que cumprir a lei à risca. Como tem que cumprir a lei à risca todo mundo que não tem muito amigo na política, em especial no legislativo. O caso do Deltan foi uma vergonha. Porque no caso do Deltan, não tinha nem abuso de poder político e nem abuso de poder econômico. Inventaram uma modalidade mais irrealista e mais inexplicável que a chifrinfla do Chaves para caçar o Deltan. Agora, o Moro já foram para essa discussão da pré-campanha. Na pré-campanha, que ninguém pode dizer que é campanha, você só pode aparecer falando, eu sou pré-candidato. Ah, pronto, falei o pré, todos os problemas se acabaram. O Moro, ele tem que ser visto em duas etapas. Em primeiro lugar, lembrando aquilo que eu disse no começo, que eu falei, por exemplo, o presidente só pode gastar no máximo 1.000 na campanha, o senador 100 e o deputado federal 10. O Moro, ele queria sair candidato a presidente. Ele ia ser o candidato à presidência do Brasil pelo partido Podemos. Aí ele se filiou ao Podemos, começou a fazer viagens de pré-campanha. Gastou. Aí quando a Justiça Eleitoral indeferiu que ele transferisse o domicílio eleitoral para São Paulo, ele ia sair candidato a senador, né? Aí a Justiça Eleitoral impediu que ele transferisse o domicílio para São Paulo, então eu falei, então eu vou ser candidato a senador no Paraná. Aí nesse meio tempo ele saiu do Podemos, foi para o União Brasil, que o partido é o caldeirão da dona Clotilde, é o partido de cada um faz o seu, não tem muita ideologia, vai lá. E o União Brasil, é claro que o Moro é um puxador de voto. Ele foi eleito, né, com mais de 30%, uma votação super expressiva, senador do Paraná. Mas acontece o seguinte, ele fez o gasto de campanha dele para senador já no talo. Lembra que eu falei, ó, nosso exemplinho, para vocês entenderem bem, o presidente pode gastar até 1.000, o senador pode gastar até 100 e o deputado pode gastar até 10. O Moro, ele gastou na campanha os 100 dele para o senador. Mas ele já tinha gastado uns 500 na pré-campanha, quando ele estava no Podemos. Antes de ele trocar de partido, antes de ele fazer o troca-troca pré-eleitoral. Aí o PL, Partido do Bolsonaro, e a coligação do PT, do Lula, entraram com as palavras, abuso de poder econômico, porque ele gastou 1.000 quando ele só poderia ter gasto, ele gastou 600 quando ele só poderia ter gasto 100. Ilustrativamente, para vocês entenderem, é isso. Ou seja, ele extrapolou os gastos para a campanha de senador, porque a pré-campanha dele, seja para presidente, seja para senador para São Paulo, que aí ia ser um puxador de voto como nenhum outro, extrapolaram um limite legal. E extrapolar o limite financeiro da campanha é abuso de poder econômico. E a ação ia voltar a correr hoje. Tanto que lá no Paraná, já está todo mundo tirando no palitinho. A Gleisi Hoffmann diz que vai ser candidata a senadora pelo Paraná. E há indícios de que a Michele Bolsonaro passe seu domicílio eleitoral para o Paraná e seja também candidata para concorrer com a Gleisi Hoffmann. E vai ser uma briga boa. Mas todo mundo estava contando que o Moro, ele já perdesse o mandato, ele já fosse cassado antes do carnaval. Mas algo aconteceu. E esta é a última atualização sobre a retomada desse julgamento de abuso de poder econômico que pode cassar o mandato do Moro. Bom, nos dias 23 e 27 de janeiro, os biênios
de Tiago Paiva, que é desembargador titular do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, e de José Rodrigo Sade e Roberto Auríquio Júnior, que são desembargadores substitutos no mesmo TRE do Paraná, se encerram. Como a legislação, olha que complicação, como a legislação eleitoral exige composição máxima da corte para temas que importem na perda do mandato, que é o caso da ação do Moro, né? Se ela não for julgada até sexta-feira, e parece que não vai, é provável que não vá, o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, vai ficar impossibilitado de colocar em pauta o processo, até que o Tribunal Superior Eleitoral, presidido pelo ministro Alexandre de Moraes, aprove a lista tríplice e a encaminhe para a presidência da República, ou seja, para o Lula, para que ele nomeie o novo titular do TRE do Paraná. Então, assim, a ação ela já estava na boca do gol para ir para julgar. Mas aí, porque o TRE não é um órgão fixo. Não tem, tem desembargadores do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral, e desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Desembargadores do TRF do Paraná. Não. Você é eleito para biênios, para mandatos de 2 anos. E um dos desembargadores que vai julgar o caso do Moro, ou que ia, é o desembargador Tiago Paiva. E o biênio dele vai acabar. Vai acabar no dia 27, que é sábado. Sábado? É sábado. Então, se não for julgado até sexta, e parece que não vai ter que esperar o TSE lá em Brasília aprovar a lista tríplice que eles têm, vai ter que esperar aprovar, aprovou, mandou pro Lula, o Lula escolheu, nomeia, nomeado publica, e aí vai ter a data da posse. Se bem que, por se tratar do juiz Sérgio Moro, que tem um desgaste muito grande, seja com o Lula, seja com a própria oposição, basta ver a forma através da qual ele arguiu, ele sabatinou o Flávio Dino para que ele fosse ministro do Supremo Tribunal Federal, como ele está isolado no Legislativo, como ele não conta com a simpatia do Lula, e como o Lula já falou naquele vídeo, daquela entrevista que ele foi dar para os amiguinhos dele, que o sonho dele era feder, eu estou substituindo o U pelo E, era feder o Sérgio Moro, pode ser que isso seja rápido. Mas tem um detalhe aí, senhores, que passa desapercebido de todos. Tá? Só para fechar a questão da lista, então tem o Tiago de Paiva, desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, onde está para ser julgado o caso de cassação do Sérgio Moro por abuso de poder econômico, porque gastou mais do que podia para a campanha do Senado, que se não for julgado até sexta, vai ter que esperar um novo desembargador, porque vai vencer o mandato, o biênio do desembargador Tiago de Paiva. Aí vai ter que esperar a aprovação da lista tríplice pelo TSE e a nomeação do Lula. A lista com 3 nomes foi encaminhada para o TSE em dezembro. E vale lembrar, senhores, o TSE e que tem o seu presidente, o Alexandre de Moraes, que é do STF, e o recesso do STF só acaba dia 1º de fevereiro. Tá? Em dezembro, a lista com os 3 nomes foi encaminhada para o TSE, mas o tribunal entrou em recesso e vai ficar em recesso até o dia 31 de janeiro. Então, amanhã, terça-feira, dia 23 de janeiro, o TSE vai publicar o edital com os 3 nomes e, depois de 5 dias, o presidente do TSE, o ministro Alexandre, 5 dias depois do fim do recesso, porque enquanto está em recesso o prazo está suspenso, então o ministro Alexandre vai ter
até por volta vai ter a primeira semana toda de fevereiro. Ele vai ter esse prazo até o final da primeira semana de fevereiro para pautar a lista. Senão o TRE do Paraná, ele vai ficar paralisado até que o novo desembargador eleitoral seja escolhido. Então, meus amigos, qual é a notícia por trás da notícia? É a seguinte. Lembra que eu falei aqui e critiquei no dia da sabatina do Flávio Dino que o Sérgio Moro, embora seja o inimigo público do Lula, embora esteja desgastado com a oposição, o Sérgio Moro, como um cara que foi dado como herói nacional por conta da Lava Jato, que foi considerado um grande jurista, um grande juiz, que foi cogitado como para ser ministro do STF, o Sérgio Moro, que tinha, dentre todos os senadores, talvez, o maior conteúdo, a maior expertise técnica para sabatinar o Flávio Dino, ficou se gabando e no fim fez a pergunta mais idiota do século, que é: o senhor vai manter o seu Twitter? Que não se posicionou contra o Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal e que certamente, muito embora o voto tenha sido secreto, por não ter se posicionado contra, como todo prezado opositor ao Lula fez, e por ter feito a pergunta mais imbecil que um juiz de carreira poderia ter feito numa sabatina a ministro do STF, que foi: o senhor vai deixar o seu Twitter? Tudo isso me leva a crer que o Sérgio Moro cedeu ao Lula, o homem que queria feder com ele, e mais, cedeu ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes. Por que cedeu ao ministro Alexandre de Moraes? E esta é uma parte interessante. Porque o nome do Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal era um nome do apoio do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre e o Flávio Dino são muito amigos, e eu mesmo pude constatar, na minha ida a Brasília para conversar com o ministro Alexandre de Moraes, em maio, a amizade entre os dois. De maneira que esse episódio decepcionante do Sérgio Moro, no qual ele assentiu com a escolha do seu inimigo Lula, pelo menos o Lula o trata como inimigo. Episódio no qual, sendo ele a pessoa que melhor poderia sabatinar o Flávio Dino, fez a pergunta mais esdrúxula para um ex-juiz federal. Isso me cheira o seguinte: uma vez que o nome do Flávio Dino era um nome defendido pelo ministro Alexandre de Moraes, amigo de Flávio Dino, o fato de o TSE não... Aliás, o fato de o TSE ser presidido pelo Alexandre de Moraes vai ajudar nesta questão da homologação da lista tríplice pelo TSE. Porque quem tem que fazer isso, quem tem que colocar isso para correr é o ministro Alexandre de Moraes. E o detalhe é, existe muito corporativismo entre os juízes. Então é provável que um dos dois substitutos do atual desembargador do Tribunal Regional Eleitoral sejam, um dos dois vai ser o novo desembargador eleitoral do Paraná. Então veja o desenho. O que está saindo tem dois substitutos. O que está saindo continuará
sendo colega dos dois substitutos. O que está saindo tem uma boa relação com os dois substitutos. Mas um dos dois atuais substitutos talvez só seja escolhido se o atual titular concordar em não julgar o caso do Sérgio Moro até sexta-feira, porque o Sérgio Moro humilhou-se para manter o seu mandato, em que eu digo que o Sérgio Moro é a pessoa mais egoísta da política brasileira, abandonou ideais, abandonou as questões políticas, abandonou até o notável saber jurídico que um dia se concedeu a ele, concedido, é claro, pela opinião pública, para fazer a pergunta para o Flávio Dino: o senhor vai deixar o Twitter? Quando ele poderia ter feito a melhor arguição. Então, pode ser que, para que esses dois desembargadores, que são os atuais substitutos, sejam escolhidos, o desembargador titular atual esteja ciente de que ele não pode julgar até a sexta. Porque se não julgar até sexta, vai para o Alexandre, a bola vai para o Alexandre. E talvez o Sérgio Moro tenha rebaixado-se tanto porque ele falou: olha, eu ajudo com isso, eu estou só aqui conjecturando, estou pensando. Porque para uma ação movida tanto pelo PL do Jair Bolsonaro quanto pela coligação do PT que elegeu o Lula, estando essa ação pronta para ser julgada, estando essa ação já famosa, e todo mundo contava que hoje já ia ser marcada a sessão para encerrar esta questão. Porque os partidos já estão coçando o dedo para a sucessão do Sérgio Moro, porque vai ter uma nova eleição no Paraná. O fato de que pode ter existido, aliás, esse combinado do Sérgio Moro: olha, eu vou aliviar na sabatina para o Flávio Dino, aí o seu amigo e indicado e candidato, Alexandre, vai entrar no Supremo, aí para um dos dois substitutos serem de fato escolhidos e nomeados, o atual titular deixa passar o último dia do mandato, do biênio, aí vai chegar a lista por Alexandre, o Alexandre vai deixar para o último dia do prazo, se é que ele vai respeitar o prazo, porque nós sabemos que ele é um ministro que não está nem aí para prazo. Veja o caso do Clezão mais uma vez. A prisão preventiva tem que ser reexaminada de 90 em 90 dias. Só que, em quase 300 dias, o Alexandre não cumpriu o prazo legal do artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, nenhuma vez. E se ele cumpriu o prazo, não cumpriu o prazo, o que vai acontecer? Nada. Aí o Moro vai ficando. Aí o Moro vai ficando o máximo que ele conseguir segurar. Então, a saber, primeiro, se essa ação não for julgada até sexta, algo de podre há no reino da Dinamarca. E não sendo ela julgada até sexta, a rapidez com a qual o ministro Alexandre de Moraes vai dar andamento à questão da lista tríplice vai nos dizer se houve algum consenso entre o senador Sérgio Moro e o ministro Alexandre de Moraes. Vejam, repito, é uma leitura. Porque eu não consigo admitir que um juiz que foi alçado à condição de herói nacional durante a Lava Jato, uma pessoa titulada academicamente e um juiz federal aprovado num dos concursos mais difíceis deste Estado brasileiro, pudesse ter feito só a questão: o senhor vai ficar no Twitter ou não. Então, sexta-feira, nós voltamos a conferir essa questão, que vai nos mostrar ou não muita coisa da sabatina do Dino. Enquanto isso, vamos esperar que talvez o fator Flávio Dino, que foi aprovado, mas não teve uma votação tão expressiva assim, como teve o Cristiano Zanin, por exemplo, é bem possível
que o Moro tenha sido cortejado para não sabatinar, como saberia fazê-lo, pelo menos as suas provas e títulos mostram isso, e, em troco de ficar o máximo tempo possível no Senado Federal, tenha feito o que fez. Então, a saber, se até sexta-feira o caso do Moro não for julgado, nós começaremos a desconfiar do que acontece nesse país. Por fim, senhoras e senhores, cabe lembrar que o Sérgio Moro também tem contra ele agora uma investigação criminal. Como nós já comentamos aqui, o Dias Toffoli, ele aceitou o pedido de abertura de investigação criminal contra o Sérgio Moro por conta de uma denúncia de que, lá atrás, 2004, não sei se 2004 adiante ou não, ele teria feito um acordo de delação premiada com um deputado estadual de nome Tony Garcia e que ele ficou usando esse Tony Garcia como boneca de pano. Toda hora ele chamava o Tony Garcia para fazer um flagrante forjado com alguém. O que é ilegal. Era ilegal em 2004, continua sendo até hoje. Mas como a investigação é sigilosa, e como, apesar de sigilosa, a Globo soltou que ela existe, nós não sabemos se esse crime prescreveu ou não, além da piaba eleitoral, agora tem a piaba criminal. O cenário, tecnicamente, para o Sérgio Moro não está favorável. Mas vamos ver se a pergunta que ele fez na sabatina do Dino, que é o senhor vai continuar no Twitter, foi uma pergunta que teria sido feita, por exemplo, por um boçal, ou se foi uma pergunta boçal feita por alguém que negociou a sua permanência no cargo de senador por mais tempo.